o assunto de maior importância, quero me parecer, foi aquele que, infelizmente, bateu na sociedade, derrubou a sociedade, demoliu a sociedade brasileira, que foi o quê? Ora, foi a decisão de um grupo de deputados federais na Câmara Federal de não buscar a prova do voto, embora as suspeitas das urnas estejam aí pululando por toda parte, não apenas aqui, como no Brasil inteiro, como também no mundo inteiro. As urnas não são confiáveis, apesar de ministros dizerem que são. Se são confiáveis, por que negam ao cidadão brasileiro o direito de constatar que o seu voto foi computado de acordo com a sua intenção de voto? Mostro para vocês o seguinte. Isso aqui, por exemplo, isso aqui é um tique. Isso aqui é um tique do supermercado Mufato, Super Mufato. Tá? Isso é um tique. Ó. Tá vendo? Muito bem. Você vai em qualquer loja do supermercado Mufato e faz as suas compras. Coloca dentro do carrinho e vai para o caixa. Aí quando você chega no caixa, os registros são feitos na registradora e aí você paga. E depois que você paga, o que acontece? A registradora emite este tipo de recibo para comprovar que tudo aquilo que você comprou foi pago. E você pega e leva para casa, ou bota fora, faz o que bem entender. Mas ali tem uma prova. Vejam, senhores. Ali tem uma prova daquilo que você comprou. Eles não querem o mesmo processo em relação a uma das coisas mais importantes da nossa vida política, que é a escolha do vereador, do deputado estadual, do deputado federal, do senador e da presidência da República. Quanto é que vale uma presidência da República? Eu fico calculando e não chego a uma conclusão. Apenas sou informado de que o governo Lula e o governo Dilma deixaram aí uma carga de 3 trilhões impagável. 3 trilhões para pagarmos em relação à má administração do PT, à má administração da esquerda, que nada constrói no mundo inteiro. Então vejam os senhores, uma presidência da República, então, desperta um sentimento de cobiça e muito grande. E é por isso que tudo pode ser feito em busca dessa mesma presidência e de outros cargos também. Principalmente esse, que faz com que deputados que estão eleitos, principalmente por entidades corporativas, pratiquem um ato contrário à intenção da sociedade brasileira. Isso é mordaz, isso é inquietante. Eles estupraram a moral. A moral foi estuprada, mas infelizmente nós não podemos fazer mais nada, porque este é o modelo de democracia que eles dizem que precisa ser, por parte da sociedade brasileira, precisa ser conservado. Eu digo para vocês que o interesse desses homens que lá estão, e mulheres, algumas mulheres também, representam interesses corporativos, porque analisando bem, pensando bem, nós que ficamos revoltados, acabamos dizendo, o povo tem o governo que merece, mas analisando bem, pensando bem, nós chegamos a uma conclusão. Às vezes o povo não é culpado. O povo, afinal de contas, são trabalhadores que precisam da labuta diária para levarem a comidinha para casa, para pagarem as suas contas, e estão na dependência das direções desses modelos corporativos. Agora vejam então, os senhores, uma Odebrecht, uma Friboi, quantos milhares de funcionários tem? E os patrões com ascensão a esses mesmos funcionários. E eles têm interesse de ter lá no Congresso Nacional os seus representantes, que não passam a ser representantes da sociedade, mas representantes desses segmentos corporativos.
E a Odebrecht acaba, então, fazendo com que seja eleito um fulano de tal. Outras como ela também, a Friboi. E nós acabamos tendo que pagar a conta no fim. Infelizmente, esta é a situação. Então, toda vez que a gente vai dizer, mas o povo que quer, nós devemos ter cautela para dizer que o povo é que quis. Nem sempre é o povo que quer. E nós, então, estamos aonde? Estamos numa jaula. Estamos submissos a esse sistema, ao qual se junta um Supremo Tribunal Federal, a negar um direito do povo e a rasgar a Constituição brasileira. É esse o clima, infelizmente, que nós estamos vivendo. E por quê? Eu estive vendo aqui, isto aqui. Me lembrei do que aconteceu em termos de votação, porque não foi o Congresso Nacional, foi um monte de deputados, um monte de deputados. Mas eu estive vendo isto aqui, de anos atrás. Fernando Henrique Cardoso era presidente do Brasil. Fernando Henrique Cardoso, extremamente comunista, e continua sendo. Esse regime que a maioria do povo do planeta detesta, por improfícuo. Muito bem, ele não tinha o direito de se candidatar à reeleição. No entanto, a imprensa da época, que era uma imprensa confiável e hoje não é mais, a imprensa da época descobriu e publicou as manobras do Fernando Henrique Cardoso para alterar a Constituição para que ele pudesse concorrer a um segundo mandato. Alicerçado por quê? Pelo Plano Real. Não, não é dele. O Plano Real foi do Itamar Franco. Passou para a autoria dele para ele ter uma bandeira para se candidatar à presidência da República e com essa bandeira ele se elegeu. E com essa bandeira aqui, ele alterou a Constituição brasileira através de deputados e candidatou à reeleição. E agora, eu fico me perguntando, diante desse caso passado, que está provado, publicado pela imprensa. Quanto custou? Quanto será que custou essa posição desse bando da Câmara Federal para não permitirem que o povo brasileiro, digo eu, generalizando, tenha o direito de ver se o meu voto realmente foi computado ali ou ele foi escaneado para ser colocado na lata de lixo por um hacker qualquer desses que andam aí à disposição de muita gente, dependendo de quanto pagam. Fico me perguntando. Dito isso, então, vamos ter que aguentar até quando, eu não sei. Até quando, eu não sei. Porque as manifestações populares estão aí, não mais aceitando essas estruturas de gabinete que estão sendo colocadas contra o interesse popular.